Você já se perguntou o que terá acontecido nos 3 dias que se estenderam entre a morte de Jesus e sua gloriosa ressurreição? Essa é uma questão que tem intrigado a humanidade ao longo dos séculos. Durante esse curto, porém profundo intervalo de tempo, algo extraordinário deve ter ocorrido, algo que desafia nossa compreensão e nos leva a refletir sobre o poder e o amor de Cristo. Ao contrário de nós, que muitas vezes nos distraímos e nos desviamos do nosso caminho, Jesus nunca vacilou em seu destino, mesmo quando tentado pelo diabo. Conforme as Sagradas Escrituras nos revelam, Jesus foi crucificado e passou por uma agonia que durou cerca de 6 horas antes de render seu espírito com as palavras tocantes: "Está consumado". Enquanto Jesus estava na cruz, o mundo foi coberto por uma escuridão profunda do meio-dia às 3 da tarde. Essa atmosfera intensa era um sinal de que algo extraordinário estava acontecendo. O véu do santuário do templo rasgou-se de cima a baixo, simbolizando o fim da separação entre Deus e o homem por meio do sacrifício de Jesus. Além disso, um terremoto ocorreu, fazendo com que rochas se partissem e túmulos se abrissem. Pessoas santas que haviam falecido ressuscitaram e apareceram temporariamente a muitos na cidade. Esses eventos surpreendentes deixaram todos perplexos e começaram a perceber que Jesus não era apenas um homem comum. Seu corpo, marcado pela brutalidade da crucificação, permaneceu na cruz por um curto período antes de ser retirado e preparado para o sepultamento por aqueles que o amavam. 3 dias depois, algo verdadeiramente miraculoso aconteceu. Jesus ressuscitou dos mortos, vitorioso sobre a morte e o pecado. Então, o que ocorreu nesses 3 dias que nos intrigam tanto? A Bíblia não nos fornece um relato detalhado desses eventos, e as interpretações podem variar. Entretanto, podemos inferir alguns aspectos significativos a partir do que a Bíblia nos relata. Uma das revelações mais límpidas sobre o paradeiro de Jesus durante esses 3 dias pode ser obtida a partir de sua conversa na cruz. Conforme relata a Bíblia, Jesus foi crucificado ao lado de 2 malfeitores, e um deles pediu a Jesus que se lembrasse dele quando entrasse em seu reino, conforme Lucas 23, versículo 42. A resposta de Jesus foi tocante. "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso". Isso sugere que após sua morte, Jesus partiu para o paraíso ou o céu, o que faz todo sentido, porque em seu último suspiro, ele entregou seu espírito nas mãos de Deus, que sem dúvida só poderia ser encontrado em um lugar de felicidade e amor eterno, ou seja, o céu. Mas há uma outra passagem intrigante que pode nos dar pistas sobre o que Jesus terá realizado durante esses 3 dias. Ela se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20. "Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou para os espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Agora, essa passagem pode ser interpretada de 2 maneiras. Primeiramente, podemos pensar que Jesus, em algum momento entre sua morte e ressurreição, desceu ao inferno ou Hades e fez uma espécie de anúncio para os espíritos ali aprisionados. Esses espíritos poderiam ser tanto demônios quanto seres humanos, ou até mesmo anjos caídos que desobedeceram a Deus juntamente com Lúcifer, que os enganou e os voltou contra o seu Criador. O fato de mencionar o dilúvio de Noé sugere que essa desobediência ocorreu antes dos dias de Noé. Embora a passagem não nos revele exatamente o teor da mensagem que Jesus dirigiu a esses espíritos prisioneiros, é improvável que tenha sido uma mensagem de redenção, uma vez que os anjos não podem ser salvos, como afirma Hebreus 2, versículo 16.
Mais provavelmente, Jesus proclamou sua vitória sobre Satanás e seus seguidores. Outra passagem bíblica que nos lança luz sobre o que Jesus terá realizado durante esses 3 dias é em Efésios, capítulo 4, versículos de 8 a 10. Sugere que Jesus, após sua ressurreição, levou consigo os redimidos do paraíso para o céu, marcando sua vitória sobre a morte e o pecado. Resumindo, quanto ao destino do Espírito de Jesus durante esses 3 dias, existem diferentes teorias. Alguns acreditam que ele desceu ao Hades, o lugar dos mortos, e proclamou sua vitória sobre os espíritos aprisionados e os anjos caídos. Outros afirmam que ele foi para o Pai no céu, como ele mesmo disse ao ladrão na cruz: "Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso." Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João concentram-se principalmente nos acontecimentos que culminaram na crucificação e na ressurreição. O período intermediário entre a morte e a ressurreição é mais enraizado em interpretações teológicas e tradições do que em narrativas bíblicas explícitas. Portanto, esses 3 dias não apenas marcaram a morte e ressurreição de Jesus, mas também revelaram sua natureza divina, seu amor inabalável e seu plano de redenção para a humanidade. O sacrifício e a ressurreição de Jesus têm um significado profundo e duradouro, que nos lembra da esperança e do perdão disponíveis para todos nós. Jesus te ama. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Aproveite e se inscreva em nosso canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. E agora está aparecendo na tela um vídeo magnífico onde Jesus explica quem era ele antes da criação do mundo. Aproveite e assista mais um conteúdo para fortalecer a sua fé.